Vamos lá agora para as nossas duas fórmulas, take e drop. Também são bastante interessantes essas duas fórmulas, tá? O que a função take faz? Ela mantém quantas linhas da sua tabela você quiser. Então vamos ver isso na prática, tá vendo? Eu tenho esta tabela aqui, ó, tá? Eu quero trazer para cá, para essa tabela aqui, todas as linhas da minha tabela, excluindo a última. Eu não quero trazer o total, tá? Então vamos lá, ó. Se você trabalha com Power Query, tá? Você sabe que lá no Power Query a gente tem aquele recurso de remover primeiras e remover últimas, né? Remover primeiras linhas e remover últimas linhas. Então eu removo quantas linhas, as primeiras X linhas e removo as últimas X linhas. Tá? Agora o Excel tem a mesma funcionalidade através das fórmulas. É legal sempre sair para o Power Query, tá? Então vamos lá, ó. Take. Olha lá. Primeiro ele pergunta aqui para mim, ó, qual é a matriz, qual é o intervalo que eu quero, o meu array. Tá aqui, ó, toda a minha matriz. Quantas linhas eu quero manter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero manter 9 linhas. E aqui, ó, de novo, ó, tá entre colchete aqui, entre chaves, tá? Não lembro exatamente o nome, mas tá entre esses dois símbolos aqui. Então não é obrigatório. Coluna nesse caso aqui não é obrigatório. Mas eu poderia, por exemplo, manter só uma coluna. Eu vou colocar o número 1 aqui para você ver, ó. Ele vai manter só a primeira coluna, tá vendo, ó? Se eu tirar um, ele vai trazer para mim as duas colunas. E olha só o que aconteceu. Ele excluiu, ó. Ele pegou toda a minha tabela e pegou as 9 linhas só. As 9 linhas. Então, ele excluiu a 10ª linha aqui. Seria a do total. Olha só que legal. Então, da tabela total, eu quero excluir a última linha. Então, eu só quero trazer 9 linhas. Né? Legal demais. Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, para um exemplo prático. Vamos supor que eu quero aqui, ó, trazer o top 5 de produtos vendidos. Ou seja, produtos que foram os 5 produtos que mais venderam. Eu vou ter que concatenar duas fórmulas aqui. O take e o sort. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui, ó, o take, usar a função take aqui. Qual é o intervalo? Meu intervalo é este aqui, ó, dos meus produtos, certo? Quantas linhas eu quero manter? Eu quero manter 5, porque eu tenho top 5, certo? Mas antes disso, eu preciso fazer um sort aqui, ou seja, eu preciso organizar este meu intervalo de produtos de maneira decrescente, para ele trazer os que mais venderam primeiro, depois os últimos. E aí ele vai pegar os 5 primeiros. Então eu vou colocar aqui o sort deste meu intervalo aqui. Por qual coluna eu vou organizar? Pela coluna número 2, certo? Que é onde estão os meus valores. Então, vírgula 2, vírgula, para ir para o próximo argumento, que é a ordem que eu quero organizar. Então, eu vou formatar de forma decrescente, porque eu quero o maior primeiro, depois o menor. Menos 1, fecho o parênteses da minha função sort e dou enter. Tá lá, ó. Os top 5 de produtos vendidos. Primeiro foi pants, depois shorts, shirts, t-shirts e hats. Olha lá. Muito legal, né? Muito legal essas fórmulas. Então eu consigo dizer para o Excel quantas linhas eu quero manter da minha tabela. E eu também posso, da mesma forma, tá? Em vez de dizer para o Excel que eu quero manter, eu posso dizer para o Excel que eu quero tirar, que é a função drop. Olha só. Igual drop. Drop é o quê? Jogar, né? Drop off, é jogar fora, cair fora, tá? Então, drop. Vou selecionar aqui o meu intervalo todo. Quantas linhas eu quero excluir? Quero excluir uma linha. Vou colocar um 1, vou dar o enter, fechar o meu parênteses e vou dar o enter. Olha só o que ele fez, tá? Ele excluiu a primeira linha. Por quê? Porque eu coloquei o número 1 aqui, ó. Tá? Então ele excluiu a primeira linha. Como que eu faço se eu quiser excluir a última linha? Você lembra
que a gente usou este mesmo conceito aqui, ó, tá? Do -1 para remover o text after para ele começar da direita para a esquerda, né? Em vez da esquerda para a direita. Aqui é a mesma coisa, ó. Em vez de remover a primeira linha, eu quero remover uma linha de baixo para cima. Então, -1. E agora tá lá, ó, a minha tabela, mantendo a primeira linha e excluindo a última linha. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o mesmo resultado, duas maneiras diferentes de fazer. Eu poderia concatenar também com o sort aqui se eu quisesse, tá? Então, não tem maneira correta de fazer, é só conhecer as fórmulas que a gente tem dentro do Excel para adaptá-las da melhor maneira possível na nossa realidade. Show de bola? Curtiu? Então, bora para a próxima. A gente está indo para as três últimas aqui, ó. Choose rows e choose columns. Ou seja, eu posso escolher agora quais linhas e quais colunas eu quero trazer, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho esta tabela aqui, tá? E eu quero trazer só a linha a coluna de produto e de total vendido. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, choose calls, certo? Porque eu vou escolher as colunas que eu quero trazer, então choose calls. Vou selecionar aqui, ó, o meu array. Tá lá, o meu array selecionado. E agora eu falo pro Excel quais índices das colunas que eu quero trazer. Então, eu quero trazer aqui a minha coluna 1 e a minha coluna 3. Olha só. Demais isso. Olha só. Demais, né? Então, eu poderia escolher agora, por exemplo, em vez de trazer a 3, por exemplo, trazer a 2, ó. Olha lá. Ou então, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer a 2 e a 3. Olha lá. Então, vocês imaginam, gente, o poder que isso tem se eu usar esse tipo de recurso com o Data Validation para trazer aquela lista lá de quais colunas eu quero trazer, né? Se eu usar um sort ou sort não, eu esqueci o nome da ferramenta data aqui, do slicer, perdão. Usar um slicer para fazer esse tipo de seleção. Então, clico lá, trazer city. Ele vai trazer city e o sold. Agora eu quero o product. Clico lá, ele traz o product e a quantidade vendida. É demais, não é? É muito legal esses conteúdos aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer o choose rows por produto, tá? O top 4 agora, total vendido. Então, para a gente usar várias fórmulas dentro de uma função só, tá? Então, ó, igual. Vou começar aqui pelo choose calls, tá? Qual é a minha tabela? É esta aqui, ó. Minha tabela. Quais colunas eu vou trazer? Eu vou trazer a coluna número 1, que é onde está o meu produto, e a minha coluna número 2, que é o meu sold aqui, ó. Então, beleza. Então, agora eu quero, ó, colocar aqui a número 1 e a número 3. Tá lá. Só que agora eu preciso fazer o top 4 disso aqui. Que é o mesmo conceito que a gente usou aqui, ó, no top 5 da função take. Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar a função sort, ó, função sort, para organizar esse intervalo aqui, né? Essa minha tabela aqui, que é o resultado da minha choose calls. De forma com que ela organize de acordo com a coluna número 2, certo? Que é onde está o meu total vendido. E eu quero o quê? De forma decrescente, para pegar o que mais vendeu para o que menos vendeu. Então, -1 aqui. Tá lá, ó. Tá organizado por -1. Agora eu quero pegar o top 4. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, a minha função take. Olha só que legal. Então, já estamos usando uma fórmula nova aqui para concatenar. Então, eu vou pegar a função take e vou selecionar só as 4 primeiras, ó. As 4 maiores vendas. 4.
Tá lá. Olha só que legal, né? E olha que legal que usar isso aqui, ó, pro Data Validate, com Data Validation, ó. Vou vir aqui, ó, na aba Data, Data Validation, depois eu venho aqui em List e vou criar aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6 aqui, ó, tá? 6 opções para eu conseguir selecionar quais tops eu quero. Então tá lá, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha take, em vez de dizer aqui 4 em número, eu vou pedir para ela pegar desta célula aqui, ó. Tá? Por que que tá dando erro? Porque aqui tá vazio, certo? Trazer para cá. Então tá lá, ó. Então agora, ó, eu vou vir aqui, ó, na minha validação de dados, tá? E vou escolher aqui, ó, eu quero o top 3. Tá lá, ó, top 3, top 4, tá? Top 5, top 6, né? Top 1. Olha só que legal, né? É um mundo de possibilidades aí para se explorar. Eu ainda não consegui explorar todas as funções aqui, né, dessas novas, porque tem muita possibilidade legal, mas só do que a gente está vendo aqui já é bastante coisa legal aí que dá para fazer, né? A gente viu choose roles, aliás, a gente viu choose calls, certo? A gente vai ver agora o choose roles. Então, olha só, eu tenho quantas linhas aqui, ó? Eu tenho 10 linhas, certo? Então vamos lá, ó. Choose rows. Vou selecionar aqui agora, ó. Tá? O quê? A minha coluna toda. Quantas linhas eu quero? Quais linhas eu quero manter? Eu quero a linha 10, ó, que é o meu total vendido, certo? Então tá lá, ó, a linha 10. Vou fechar o meu parênteses. Olha só, eu trouxe aqui, ó, o meu total. Agora eu quero saber, por exemplo, a shirt. Qual foi a shirt? Então agora tá na linha 1, 2, 3. Vem aqui na 3. Tá lá, ó. Shirt, tá? E eu posso concatenar isso aqui, ó, tá? Com a função choose calls, por exemplo, ó. Choose calls para trazer só a coluna. Eu não quero a shirt, então Galway para mim tanto faz, não importa aqui. Então eu quero trazer só a coluna 1 e a coluna 3. Então vamos lá, ó. Choose calls da minha tabela restante aqui. E eu quero a coluna número 1 e a coluna número 3. Coluna número 1, coluna número 3. Tá lá, ó. Shirt, 70 mil. Muito legal, né? Se eu quiser o total, eu venho aqui agora, ó, e choose rows na 10, né? Porque é a 10ª linha aqui da total. Dou um enter e tá lá, ó. Muito legal. Top. E agora, a gente tá chegando na nossa última fórmula. A última fórmula nova. Então, a gente já viu 13 fórmulas. Vamos para nossa última aqui, ó. Última fórmula. Beleza? Que é a expand, ou seja, expandir. Eu vou mostrar ela para você, mas eu sinceramente ainda não consegui achar uma aplicação muito espetacular para ela neste momento, tá? Mas eu trouxe aqui para você para mostrar, vai que te ajuda no seu dia a dia aí, tá bom? Então, o que que essa função expand faz? É expandir mesmo. Então, ela expande a sua tabela. Então, imagina que eu quisesse, por exemplo, fazer com que esta tabela aqui, ó, ficasse com 4 colunas, em vez de 3. Como que eu faria isso? Vou apertar aqui o igual, expand. Vou selecionar a minha tabela aqui, ó, tá? Eu posso ignorar a quantidade de linhas, tá? Porque eu não quero, por exemplo, adicionar linhas aqui. Eu quero adicionar colunas. Então, eu vou ignorar este argumento. E vou adicionar aqui, ó, colunas. Então, quantas colunas eu quero que a minha tabela fique no final? Eu quero 4, tá? Eu não vou colocar, não é para eu colocar quantas colunas eu quero adicionar, é quantas colunas eu quero que fique no final. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, eu quero que fique com 4. Então, 4 colunas aqui, ó. Opa! Ah, eu coloquei um underline aqui que não precisava. Tá lá. 4 colunas. Por que que deu erro? Porque essa quarta coluna não existe, tá? Um exemplo, bom, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó.
Olha só que legal, ó, tá? Eu também tenho a tratativa de erro aqui, ó. Esse pad width, lembra? Pad width. Então, em vez de eu ficar mostrando o erro aqui, eu vou deixar vazio, ó. Olha lá, vazio. Mas a minha tabela ainda vai, ó, até o final aqui, ó, com quatro colunas, tá vendo? Eu não, o único exemplo prático, tá, que eu consegui pensar aqui para trazer para você é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha esta tabela aqui, ó, de janeiro e esta tabela aqui de fevereiro, certo? Só que eu não tenho ainda o product sold vendido aqui, ó, tá? Não tenho lançado aqui, mas eu preciso concatenar essas duas, ou seja, juntar essas duas tabelas. Como que eu faria isso? Bom, vamos lá. Usar a nossa VStack aqui, né? Para juntar as duas tabelas. Eu vou juntar esta primeira tabela com esta segunda tabela. Lembra que eu não preciso pegar o cabeçalho aqui, porque senão ele vai repetir o meu cabeçalho lá. Ó, eu vou selecionar esta tabela aqui, ó. Só que a VStack não vai funcionar dessa forma, ó. Vai dar erro, tá vendo, ó? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar... Opa, dá um voltar aqui, ó. Vou pegar e vou adicionar, ó. Em vez de pegar só esta tabela aqui, vou pegar esta tabela e vou usar aqui a função expand. Para expandir essa tabela aqui que a gente selecionou, para em vez de ter duas colunas, ela vai ter três colunas. Fecho aqui. Opa. Ah, eu coloquei em linha aqui, né? O primeiro argumento aqui eu só posso ignorar porque é a quantidade de linhas aqui que eu estou expandindo. Quero expandir a quantidade de colunas. Então tá lá, ó.